as marcas que o tempo te causou te sustentariam em meio aos vendavais que você passou. Quem diria que a tempestade que enfrentou, ao amanhecer, te fariam de Deus depender. Quem diria que as guerras que você travou eram partes do plano que Deus sonhou. Quem diria que as rosas do teu jardim seriam regadas com as suas lágrimas? Mesmo ferido, quantas guerras você teve que enfrentar, cada processo te ensinou a superar. As provas fazem parte da vitória. Mesmo cansado, caiu e levantou. O silêncio e a espera suportou. Cortaram sua raiz, mas se recuperou. Quem diria que o secreto ia te mudar, que a dor produziria sorrisos pra cantar? Como se nada estivesse acontecendo, estás aí a adorar. Quem diria que na dor forte choro teria, que a carta que escreveu Deus responderia? Quem diria que a solidão que te abateu te ensinaria a ser amigo de Deus? Ferido, quantas guerras você teve que enfrentar, cada processo te ensinou a superar. As provas fazem parte da vitória. Mesmo cansado, caiu e levantou. O silêncio e a espera suportou. Cortaram sua raiz, mas se recuperou. Quem diria que o secreto ia te mudar, que a dor produziria sorrisos pra cantar? Como se nada estivesse acontecendo, estás aí a adorar. Quem diria que na dor forte choro teria, que a carta que escreveu Deus responderia? Quem diria que a solidão que te abateu te ensinaria a ser amigo de Deus? Pode chorar, estou te consolando. Pode chorar, tua alma estou curando. Pode chorar, receba o abraço do Espírito Santo. Pode chorar, estou te renovando. Pode chorar, estou te levantando. Pode chorar, estou enxugando o teu pranto. E em meus braços, filho, eu estou te carregando. Quem diria que o secreto ia te mudar, que a dor produziria sorrisos pra cantar? Como se nada estivesse acontecendo, estás aí a adorar. Quem diria que na dor forte choro teria, que a carta que escreveu Deus responderia? Quem diria que a solidão que te abateu te ensinaria a ser amigo de Deus? Quem diria? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui nessa noite para ministrar uma palavra ao seu coração. Deus vai falar conosco. Quero convidar você já para compartilhar esse programa com alguma pessoa da sua família, algum amigo, para que também essa vida seja alcançada e edificada nessa noite. Deus tem uma palavra tremenda para o nosso coração. Deus, Ele sempre fala conosco. Ele é fiel, Ele é poderoso. Vamos orar, pedir ao Senhor que tome o controle, a direção de tudo que for feito aqui.
Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido e Pai amado, Senhor, nós estamos aqui nessa noite, meu Pai, alegres, felizes, Senhor, pela Tua presença, por essa oportunidade, meu Deus, por esse programa, meu Pai, pela TV Shalom. Obrigada, Jesus. Senhor, fala conosco nessa noite. Tem vidas aí, Senhor, precisando ouvir uma mensagem que vem do alto, meu Pai. Que seja o Senhor em tudo aqui, direciona, faz como te apraz, meu Deus, em nome de Jesus. Joga por terra todas as barreiras, estabelece o seu querer, a sua vontade, nos cobre com o teu sangue, meu Pai. E assim, Deus, nós oramos, apresentando essas vidas, essas famílias a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que bom, irmãos, estar aqui. Eu sempre fico muito feliz, porque ministrar a palavra de Deus é uma bênção, estar na presença de Deus é maravilhoso. E quando a gente consegue, né, através da mensagem aqui, o Senhor alcançar uma vida, irmãos, tem festa no céu, diz a palavra. E hoje eu venho falar com você uma palavra que está em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 12. Quem me conhece sabe, eu gosto, né, de ministrar aqui em cima da Bíblia, então, da palavra. Diz aqui, 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10, diz assim, olha... E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Louvado seja Deus. Essa palavra que o Senhor tem para a sua vida nessa noite. Quando estou fraco, então eu sou forte. Nós estamos vivendo um momento, eu gosto de falar disso, né? Onde muitas pessoas, elas estão desanimadas, elas estão prostradas, elas estão chateadas, decepcionadas, e tantas coisas acontecendo. E a gente tem visto, irmãos, que nessa fraqueza as pessoas estão fazendo o quê? Muitas delas estão buscando ao Senhor, estão buscando uma resposta de Deus, buscando, sabe, um socorro de Deus, buscando que o Senhor faça algo ao favor. E aí a palavra vem nos dizer: quando eu estou fraco, eu sou forte. E a gente vai falar sobre isso nessa noite. O apóstolo Paulo foi um homem abençoado, irmãos. Foi um homem que perseguiu a igreja, perseguiu o povo de Deus, porque ele não entendia, porque ele não sabia o que ele estava fazendo, era cego. Apesar de ter toda a letra, né, de entender tantas coisas, espiritualmente cego. Mas um dia Deus abriu os olhos de Paulo. E esse homem se tornou, né, um grande pregador do evangelho. Um grande ganhador de almas para a obra de Deus. Esse homem se tornou também muito perseguido. Porque, né, irmãos, a Bíblia diz que Paulo, ele passou muita luta. Ele viveu muito tempo em prisões, em perigos. Mas ele não se calava, ele não deixava que a palavra de Deus ficasse, olha, de lado, de escanteio. Ele estava sempre ministrando, ele estava sempre se preocupando, ele estava sempre alcançando algum coração através do quê? Da coisa mais importante, preciosa que Deus pode dar para você: a experiência. Deus deu experiências profundas para Paulo. E aqui ele relata nesse capítulo 12 uma delas. A Bíblia diz aqui, irmãos, que Paulo, ele tinha tantas revelações, né? Se você for pensar, ele era tão usado por Deus, poderosamente, que ele podia se gabar, né? Usar o termo que a gente usa. Ele podia se gloriar, ele podia se contar vantagens, ele podia se achar melhor do que todo mundo. Porque, eu fui tão usado por Deus. Deus assim me deu revelações, né? Eu fui lá no terceiro céu, tive experiências profundas com Deus. Mas em vez disso, irmãos, ele fala que ele ia se gloriar nas fraquezas, nas injúrias, nas
dificuldades que ele passava. E eu meditando sobre isso hoje, pensando sobre isso, irmãos, coisa tremenda, né? Porque Paulo diz aqui, relata no capítulo 12, experiência que ele teve com Deus profunda, sobrenatural, tremenda. Porque a Bíblia diz que quem busca, acha. E ele buscava. Ele tinha compromisso, ele tinha intimidade, ele tinha comunhão com Deus. E a palavra diz aqui, irmãos, que para que não me exaltasse, né, pelas excelências dessa revelação, foi dado a ele um espinho na carne. E ele tinha algo ali que prejudicava, que incomodava ele. E você vai entender onde eu quero chegar. E a Bíblia diz que ele clamou a Deus 3 vezes, orou a Deus, pediu a Deus: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Senhor, tira essa situação da minha vida, né? O espinho na carne de Paulo, muitos falam que são tantas coisas, mas a palavra diz que era um espinho na carne, né? Um mensageiro de Satanás que esbofeteava e para ele não se exaltar. Mas o que eu quero dizer para você com isso é o seguinte, irmãos: ele orou, ele pediu, ele clamou, ele rogou a Deus: Senhor, tira de mim esse espinho na minha carne. E a palavra diz que a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta, Paulo. E aí você vai pensar, que graça é essa? A graça de Deus, irmãos, é um favor imerecido que ele deu para nós. Interessante, né? A graça é o perdão, o amor, a misericórdia, tudo junto. A graça de Deus, né? É por causa dessa graça que nós estamos de pé. E o Senhor falou para ele: essa graça, Paulo, te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, irmãos, quando nós estamos, né, naquele momento de fraqueza, como eu disse, de situação difícil, a maioria das pessoas, elas vão ter uma tendência a se submeter à vontade de Deus. A maioria das pessoas, elas vão entender a sua incapacidade humana, falar: Deus, eu realmente não tenho condições de sair dessa situação se o Senhor não me ajudar. Eu realmente, Senhor, eu não tenho condições de ser curado se o Senhor não alcançar com a tua mão de cura. Eu realmente, Deus, não tenho como ser liberto desse vício se o Senhor não tocar. Então é o favor imerecido, é a graça de Deus sobre a nossa vida. Na fraqueza, nós reconhecemos o quão submissos nós somos da presença de Deus, do Senhor. Porque, irmãos, quando você está passando uma prova, um problema na sua saúde, um problema na sua finança, um problema na sua família, uma porta que se fecha, uma tristeza que não passa, uma decepção, uma frustração que fica ali, né, assolando o seu coração, você vai ver, vai entender e vai reconhecer que sem Deus nós nada podemos fazer. Sem Ele, irmãos, nós não vamos para lugar algum. Então a graça de Deus, essa presença, não tem a ver com mérito. Olha, eu mereço, né? Não, irmãos. Deus, Ele derrama dessa graça sobre a vida de todos aqueles que o buscam. E com Paulo ele falou: olha, essa graça te basta, Paulo. E interessante aqui, irmãos, que eu estava pensando, né? A graça de Deus vai sempre alcançar os propósitos para os quais, né, Ele está enviando. Ou seja, a nossa limitação humana não vai impedir a graça de Deus, o operar de Deus. Nós somos limitados, nós somos falhos. Quantas vezes você chorou nos últimos dias? Quantas vezes você pediu a Deus uma solução para esse problema nesses últimos tempos? Quantas vezes você rogou a misericórdia do Senhor para alguém da sua família? E Deus estendeu a mão, e Deus alcançou, e Deus abençoou, e Deus guardou, e Deus livrou, e Deus agiu. E aí a Bíblia diz, irmãos, que me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ou seja, Paulo estava dizendo isso: eu me gloriarei nas minhas fraquezas.
Irmãos, a Bíblia diz, aqui, né, era como se Deus falasse com Paulo assim: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, eu ter te escolhido, eu ter te separado, eu te usar, eu estar com você na situação, já é o suficiente, Paulo. Porque só de Deus olhar para nós com misericórdia já é o suficiente, irmãos. Se você for pensar, Deus é tão grande, tão poderoso, tão soberano, tão ilimitado, tão onisciente, conhece tudo. Mas mesmo assim a Bíblia diz que Ele escolheu eu e você, que Ele está guardando eu e você, que Ele está, né, livrando eu e você todos os dias. A Bíblia diz que o Senhor te chama e me chama. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, Ele chama a gente de amigo. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então Deus, esse Deus tão grande, tão poderoso, ainda te chama de amigo. Ele ainda fala que Ele é seu amigo. Ele ainda fala que Ele vai te ajudar, Ele vai estender a mão, Ele vai dizer para você que Ele estará contigo em todas as situações. Mas entenda, irmãos, o que está querendo falar nessa palavra aqui. Paulo pediu a Deus que aquele espinho na carne, aquela situação fosse mudada. Paulo pediu, mas o Senhor, irmãos, não fez conforme a vontade de Paulo. Muitas vezes nós vamos orar, muitas vezes nós vamos clamar, muitas vezes nós vamos chorar, nos derramar, nos humilhar na presença do Senhor. E nós vamos pedir coisas ao Senhor e nós não vamos entender o porquê, Senhor, a gente tem que passar por isso. Por que, Deus, o Senhor está permitindo essa situação na minha vida? Por que, Senhor? E aí você vai orar, você vai clamar. E algumas vezes você vai ver a mão de Deus movendo tudo, colocando tudo no lugar. E outras vezes você não vai ver esse mover. Ué, pastora, mas Deus não trabalha para todos? Sim, mas Ele cumpre os propósitos dEle, irmãos. E sempre os propósitos dEle são melhores e maiores que os nossos. Nossa mente é pequena, limitada, nossa visão piorou. Mas Deus não. Deus, Ele vê, né, o todo. Deus, Ele conhece todas as circunstâncias. E quando Ele fala, olha, essa porta não pode mais se abrir para você, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe exatamente como trabalhar na sua vida. Então o que eu vim ministrar para você hoje é que muitas vezes você vai receber sim. Sim, meu filho. Sim, minha filha. Mas algumas vezes você vai receber um não. Algumas vezes você vai receber uma resposta que não vai ser aquilo que você gostaria de ouvir. Porque por mais que Paulo fosse cheio do Espírito Santo, por mais que Paulo fosse o homem de Deus que ele era, é óbvio, é claro, humanamente falando, que ele gostaria que aquele espinho na carne saísse da vida dele. Mas sobretudo ele entendia que a graça de Deus era maior do que tudo que ele podia viver. Ter a presença de Deus na sua vida, ter Deus no controle da situação, é o melhor presente que a gente pode ter na nossa vida. Então muitas vezes não fica murmurando, porque a nossa tendência é murmurar, é reclamar, é chorar, é espernear, igual a criança. Deus, mas eu não queria que fosse assim. Mas aí o Senhor está dizendo para você, mas assim vai ser melhor para você. O fim das coisas é melhor do que o início delas. Hoje você não está entendendo, sabe? Hoje você não está compreendendo o trabalhar de Deus. Hoje você não sabe por que tem que ser dessa maneira. Por que tudo isso teve que mudar? Por que tudo isso teve que acontecer? Por que você teve que perder aqui? Por que você teve que sair dali? Mas irmãos, louvado seja Deus, porque, né, a Bíblia diz, eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Deus sabe o que é melhor para você. Eu vim aqui ser mulher de Deus para sua vida hoje para dizer, olha, o Senhor sabe o que é melhor para você. Tá difícil, tá doendo, tá machucando,
Eu estou sendo frustrado. Não é assim que eu imaginei que fossem ser as coisas. Talvez sejam esses pensamentos que estejam na sua mente hoje. Eu achei, Senhor, que fosse ser mais fácil. Eu achei, Senhor, que as portas iam se escancarar e ia dar tudo certo sempre. E o Senhor diz: ei, meu filho, eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. No final você vai se alegrar. No final você vai cumprir os propósitos para os quais você foi chamado. No final Deus vai agir nos corações através disso que você vive hoje. Sabe, irmãos, eu aprendo com Deus que tudo que a gente vive é um testemunho. Tudo que a gente vive, tudo é permissão do Senhor e tudo é um testemunho que gera na vida de outras pessoas. Eu vejo aqui na Bíblia Jesus, irmãos, quando ele estava ali no Getsêmani. Eu vejo Jesus orando e clamando e pedindo a Deus, o Pai. Vou ler para você aqui rapidamente. Mateus 26. Eu vejo Jesus indo ali, irmãos, orar. Perto da crucificação, já estava perto, né, de tudo acontecer, de toda a aflição ali, já estava angustiante, uma aflição terrível. Passando um sofrimento ali, irmãos, porque por mais que ele seja Deus, ele era também homem na terra. E a Bíblia diz que, indo um pouco adiante, prostrou seu rosto orando e dizendo: meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus estava ali, irmãos, na maior aflição para a qual ele foi, né, designado. Tinha que se cumprir. E no momento da maior aflição, Jesus clamou ao Pai: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja a minha vontade, não seja o meu querer, mas seja conforme o seu propósito. E engraçado que, se você for ver a Bíblia, né, ele orou também 3 vezes a mesma oração. Ele ia lá, falava com os discípulos, daqui a pouco ele afastava um pouco e ficava sós e orava e falava com o Pai. Pai, de novo aqui, ó. Se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Mas ele estava orando, irmãos, ele estava ali porque você não passa sofrimento e luta calado. Você pede a Deus uma solução, você pede a Deus que o Senhor entre com providência, o Senhor pede a Deus um milagre, uma mudança. A gente pede ao Senhor, nós oramos ao Senhor, nós clamamos: Senhor, tira essa aflição do meu coração. Nós clamamos: Senhor, cura essa vida. A gente não passa de braços cruzados. Eu não passo luta de braço cruzado. Eu acredito que você também não. Nossas lutas nós travamos em oração, em guerras espirituais, em consagrações muitas vezes, para que Deus faça algo por nós, porque nós só temos a Ele. Nós temos a Ele, Ele é o nosso Pai, Ele é o Deus de misericórdia. E muitas vezes Ele realmente vira o cativeiro, Ele muda a história. Ele muda, irmãos, a situação, Ele glorifica o nome dEle. Mas tem momentos que Ele fala, Ele vai dizer um não, ou Ele vai ficar em silêncio para você. E quando Ele fica em silêncio, não significa que Ele não está trabalhando, não significa que Ele não se preocupa, não significa que Ele desistiu de você, não significa que Ele não te ama, não significa que Ele não está cuidando da sua vida, da sua causa, dos seus problemas. Muito pelo contrário, significa, irmãos, que Ele está trabalhando poderosamente para fazer muito melhor do que você imagina. A palavra de Deus tem um versículo que eu gosto muito, que diz: aquilo que o ouvido não ouviu, que os olhos não viram e que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam.
Sabe quando nem sobe ao seu coração, ou seja, você nem imagina, Deus já trabalhou, Deus já operou, Deus já preparou para que você, viva aquela situação. Era necessário, Jesus, era um sofrimento, era uma luta, mas era para algo maior, era para um objetivo muito maior. Se Jesus não fosse ali até o fim, irmãos, a gente não estaria aqui hoje. Então Deus, Ele sabe trabalhar, Deus sabe como fazer. A nossa visão é curta, mas a visão de Deus é ampla. Ele não vê só a nossa situação, Ele vê tudo ao nosso redor. Então assim, eu quis trazer essa mensagem à parte de Jesus para você entender, irmãos, que muitas vezes nós ficamos aflitos, mesmo sabendo que nós vamos cumprir os propósitos de Deus, mesmo sabendo que a gente precisa viver aquilo ali naquele momento. Nós ficamos aflitos, nós temos vontade de chorar, nós temos vontade às vezes até de abandonar muitas coisas, nós temos vontade muitas vezes de não cumprir aquilo ali, mas Deus continua sendo Deus no controle. E sabe uma coisa que o Espírito Santo falou no meu coração para falar para você hoje? Que está escrito aqui na Bíblia. Toda vez que você estiver fraco, aí você vai ser forte. Pastor, eu não entendo isso, ser fraco e ser forte. Toda vez que você estiver passando isso, essa situação, uma situação assim, a presença de Deus vai ser mais forte na sua vida. Os seus ouvidos vão estar até muitas vezes mais, sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque Deus, irmãos, quando está tudo bem, a tendência das pessoas é abandonar, esquecer, deixar Deus de lado, nem às vezes agradecer pelas coisas que têm acontecido. Mas quando você está passando um problema, uma luta, é difícil, irmãos, você não dobrar seu joelho e orar. Ou é difícil você não orar com lágrimas, não precisa falar nada e orar ali com as suas lágrimas, com a sua dor. E Deus está acolhendo cada lágrima. E Deus está ouvindo cada oração, cada clamor. E tudo vai acontecer da forma soberana dele. Mas quando a Bíblia diz, minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar nessa limitação, fraqueza sua. O poder de Deus, a virtude de Deus, se aperfeiçoa naquela fraqueza. Olha quantas almas Paulo ganhou estando nas prisões. Tem pessoas, irmãos, que estão soltas, livres, livres assim, e não estão fazendo nada. Paulo estava dentro da prisão, escrevendo carta, mandando os recados, mandando os ensinamentos, fazendo a obra, ganhando vidas, dando testemunho, sendo exemplo. Então nessa luta, seja assim, irmãos. Nesse momento de luta, que as pessoas possam olhar para você e falar: meu Deus, eu não sei como é que ela aguenta. Eu não sei como ele aguenta. Só Deus. Porque quando as pessoas olham assim, significa que você está se mantendo perseverante. Não está olhando para trás. Não está olhando para o lado nem para o outro. Está focando no Senhor. E aí a pessoa vai olhar para você: nossa, como ele aguenta. É porque o Senhor te sustenta. É porque o Senhor te ajuda. É porque o Senhor te consola. É porque o Senhor tem um banquete preparado na presença dos seus inimigos. Mas tudo isso é no tempo de Deus. Não queira, irmãos, desistir agora. Você não pode desistir agora. Tem pessoas que estão ouvindo essa mensagem hoje, irmãos, que estão querendo desistir, que estão querendo largar tudo, que estão querendo abandonar tudo que já começou, tudo que está caminhando, simplesmente pelo fato de não ter mais força, ou não ter mais ânimo, ou porque não está vendo com seus olhos físicos limitados o grande trabalhar do Senhor. Tem pessoas querendo olhar para trás, e o Senhor diz para você: prossegue, porque o final vai ser melhor do que o início. Irmãos, Deus me traz aqui a vida de José. Olha como José, para quem não conhece, eu vou só dar rapidamente.
A palavra de Deus diz que José era um escolhido, era uma pessoa querida do pai. Jacó, ele tinha 12 filhos, mas José era especial, ele era diferente. Desde o ventre já era escolhido, já era diferenciado. E José, irmãos, isso não impediu dele passar lutas. José foi parar como escravo no Egito. José, ele entrou na prisão injustamente. Coisas que aconteceram rapidamente para você entender. Os próprios irmãos venderam José como escravo. José tinha tudo para falar: eu não quero mais saber de nada disso. José tinha tudo para falar: eu não aguento mais. Ele tinha tudo para dizer: eu vou desistir. A minha família não me ajuda. Os meus irmãos estão me vendendo como escravos. Tem inveja de mim, ao invés de me amar, eles me invejam. Ele tinha tudo para voltar, para desanimar, para não querer, irmãos. Mas a palavra diz que o tempo todo Deus era com José. Sabe por quê? Porque o José não desistia do Senhor também. Ele chorou muito, eu creio. Ele sofreu muito. Ele perguntou muito para Deus por que ele estava passando por aquilo. Eu creio porque José é homem, foi um homem como eu e você somos, carnais, normais, assim, sabe? Carnais no sentido de a gente é cheio de falha. E quando a gente passa alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz: Senhor, não estou entendendo. Mas sabe o que aconteceu com José, irmãos? Deus permitiu toda essa trajetória. Talvez José pudesse falar: Senhor, não, prisão injustamente já é demais. Não, Senhor, o Senhor tem que ser minha justiça. Quantas vezes a gente quer que o Senhor faça justiça? Senhor, seja minha justiça. Quantas vezes as pessoas estão aí difamando, falando e acontecendo como aconteceu na vida de José, e você quer: Deus, faz uma justiça. Mas, irmão, José foi lá e dentro da prisão ele fez o melhor. Ele deu o melhor dele, ele continuou sendo íntegro, fiel, homem de Deus. Tanto é que aonde ele pisava o pé, ele se destacava, porque na fraqueza Deus suscitava força. Na fraqueza, nas injúrias, nas calúnias, nas difamações, ele se fazia forte, porque o poder de Deus vinha sobre a vida dele para ajudar, porque sem Deus a gente não conseguiria muitas coisas que nós vivemos hoje. E sabe o que aconteceu com José? José, irmãos, teve essa trajetória de dor. Ele não teve 1000 flores no caminho, ele não teve 1000 recepções maravilhosas na vida dele. Mas o final das coisas, aleluia, é sempre maior do que o início delas, melhor. Chegou um dia, irmãos, de Deus falar: agora, José, você está cumprindo o propósito para o qual você foi levantado. Agora, José, chegou o dia. Foi muito não até aqui. Meu Deus, que tremendo. Foi muito não, José, até aqui. Ah, não se lembrou dele, do copeiro. Né, irmãos? Potifar não acreditou nele. Foi muito não, José, nessa trajetória. Mas olha, chegou o dia. Chegou o dia de eu também te abençoar, José. Chega de luta. Chega, irmãos. Então entenda. José, sabe, só para encerrar e você não ficar confuso, o que aconteceu com José, quem não conhece? De escravo do Egito, ele se tornou governador daquela terra. Abaixo de Faraó era José. Só Deus faz isso, irmãos. Mas para chegar até aí, ele teve uma trajetória de dor, de sofrimento. Para chegar até aí, aconteceu a mesma coisa que Paulo, olha. Quando eu sou fraco, então eu sou forte. Quando estava tudo errado, ele estava forte em Deus. Forte, confiando em Deus. Sabendo que Deus estava trabalhando e operando em favor dele. Então essa mensagem para a sua vida é para você não desanimar. Para você não achar que sua trajetória está derrotada, é o fim. Ah, muitas pessoas eu perdi, muitas coisas aconteceram que me machucaram.
Irmãos, Deus continua te olhando. Deus continua segurando a sua mão aí, ó. Deus continua no controle da sua vida, da sua situação. Essa batalha não está no fim, porque Deus não perde batalha. Então significa que ainda não acabou. Não pare de lutar, não pare de orar, não pare de insistir, de perseverar. Não olhe para trás. Tem muita gente olhando para trás, tem muita gente parando, tem muita gente não suportando, porque o processo dói, o processo machuca, a caminhada não é fácil muitas vezes, mas lá na frente vai valer a pena. Oh, glória a Deus. Lá na frente você vai cantar o hino da vitória, você vai ver que valeu a pena. Valeu a pena ser fiel. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, valeu a pena entregar para o Senhor. Valeu a pena deixar Ele aprimorar a presença dEle na sua fraqueza, na sua limitação. Adore ao Senhor, irmãos. Que palavra tremenda. Como Deus fala conosco. O Senhor, Ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mesmo que esteja tudo difícil, aquele que não abandona Deus por coisas, sabe? Ele é Deus. Mesmo sendo Deus, Ele te ama, Ele cuida da sua vida. Mesmo sendo Deus, Ele sonda o seu coração. Mesmo sendo Deus, hoje Ele traz você para escutar essa mensagem, para te fortalecer, para te consolar, para te dizer que Ele não vai te abandonar, para te dizer que nessa fraqueza Ele vai suscitar forças, para te dizer que nesse desânimo Ele vai estar contigo. Confia em Deus, espera em Deus. O que impede a gente de perceber essa presença, essa graça maravilhosa de Deus? É quando a gente acha que nós somos autossuficientes, quando nós achamos que nós não precisamos de nada, quando nós achamos que Deus não vai fazer nada por mim. Isso te impede de ver o trabalhar poderoso que o Senhor já está fazendo na sua vida, na sua causa. Para, irmãos, de murmurar e começa a adorar, começa a agradecer. Jesus, quando Ele cumpriu aquele propósito, Ele orou 3 vezes no Getsemane. E aí, irmãos, Ele foi para a cruz, Ele morreu, Ele ressuscitou. E hoje Ele está à destra do Pai. E hoje nós podemos estar aqui adorando, exaltando, dizendo que Ele é santo e poderoso, porque Ele suportou o processo, porque Ele cumpriu o chamado para o qual, Ele foi enviado. Porque na fraqueza ali, o Pai estava forte. Paulo cumpriu o chamado para o qual ele foi levantado. Mas a vida de Paulo, eu não quero, pastor, minha vida igual a de Paulo. Não falei que a sua vida vai ser igual a de Paulo. Mas ele cumpriu o propósito. Em tudo que ele passou, Deus glorificou o nome dele. Ele cumpriu aquilo que ele foi chamado para ser. José foi levantado para ser, aquele José, e depois ser o governador do Egito, ajudando pessoas, estendendo a mão e várias outras coisas. Cumpra o seu propósito. Vou ler de novo para você aqui que diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Nunca mais na sua vida esqueça esse versículo, porque é isso que o Senhor quer de você nessa noite, que você se fortifique nessa graça que há em Cristo Jesus. Se você não está entendendo, prossiga mesmo assim. Se você não está vendo, se lembre daquele versículo, que aquilo que o seu olho não viu é o que Deus tem preparado para você ainda. Em
Então, irmãos, nós só precisamos, mas pastor, eu não sei o que fazer. Adore, agradeça e viva. Viva os processos. Viva, quando eu falo processo, é essa situação. Viva ela clamando, pedindo a Deus, mas viva, não tem jeito, tem coisas que não tem como a gente fugir, irmãos. Para onde me irei do teu espírito? Se eu subir, o Senhor está lá. Se eu descer, o Senhor está. Não tem para onde fugir, irmãos. O processo, ele tem que ser vivido para que seja cumprida a vontade de Deus na sua vida. Então você que está tentando fugir dos processos do Senhor, você que está tentando fugir do trabalhar de Deus, você que está tentando fugir das perseguições, das angústias, né? Das calúnias, das fraquezas, nessa noite eu quero dizer para você: viva o processo, porque isso vai ser transformado em bênção na sua vida lá na frente. E quando você passar, você vai cantar o hino da vitória. Quando você passar, você vai falar: meu Deus. Porque quando a gente olha para trás, depois que a gente vive tanta luta, e você está bem, e você olha para trás, você fala: como eu cheguei aqui? Como eu consegui ficar de pé? É o Senhor contigo. Porque a palavra de Deus diz que Ele te toma pela mão e te diz: não temas, que eu estou contigo. A palavra de Deus diz que eu estou convosco todos os dias. A palavra de Deus diz que não te abandonarei, não te desampararei. E é sobre essa palavra que a gente precisa viver. A palavra diz que envergonhados e confundidos serão todos os que se levantam contra nós. É sobre essa palavra que nós temos que viver. A palavra diz que quando a gente é fraco, nós estamos fortes. É sobre essa palavra que você precisa viver. Que o Senhor guarde o seu coração nessa noite. Que você consiga entender que os sonhos de Deus jamais vão morrer. Que você consiga entender que os planos que Deus tem para a sua vida são maiores. Que você consiga entender que vai passar, irmãos. Vai passar. Essa luta vai passar. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu vou orar por você que está escutando essa mensagem hoje. Todas as pessoas que estão aqui na live, né? Eu creio que Deus falou, irmãos, porque se você está assistindo é porque o Senhor tinha essa mensagem para falar ao seu coração. Então nós vamos estar orando, vamos estar clamando. Desistir jamais, Ele é fiel. Glória a Deus. E nós vamos, vou pedir para o Herbert colocar um louvor. Vocês têm aí, vai passar? Vai passar. Pensei nesse louvor aqui agora. E enquanto você ouve esse louvor, você fala com Deus aí toda a sua dificuldade que está vivendo agora. O tamanho do teu problema e da tua dor. E daqui a pouco eu vou orar por você. Não sai daí não. Vamos ouvir essa mensagem. Vamos ouvir a mensagem, né, em forma de louvor. E vamos pedir a Deus. Apresenta aí ao Senhor. Daqui a pouco a gente ora junto, em nome de Jesus. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo.
rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Não se desespere, confie. Aleluia, aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar, meu irmão. Vai passar, vai passar. Não se desespere, vai passar. Em nome de Jesus, não se desespere. Viva o processo, vai passar. É isso que o louvor falou, vai passar, ou seja, é uma passagem. Louvado seja Deus. Eu vou orar pela sua vida agora. Una sua fé com a minha fé e vamos orar e clamar a Deus que pode, quando Ele quer, mudar a circunstância hoje, ou amanhã, ou no dia que Ele achar melhor, o dia que apraz a Ele. Mas que nós possamos clamar, não deixe de orar, não deixe de pedir, porque Ele é o socorro bem presente na nossa angústia. Senhor amado, Deus querido, Santo e soberano de Israel, Pai, nós só temos a Ti, Senhor. Nós não temos outro bem além do Senhor, Pai. E nessa hora, Deus, nós apresentamos essas vidas diante da Tua presença. O Senhor conhece cada luta, cada provação, cada causa, Pai, cada, meu Senhor, frustração. Corações, meu Pai, às vezes cansados, corações, meu Senhor, desanimados. Pai, o Senhor conhece os projetos porque são Teus, Pai. O Senhor conhece, meu Deus amado, a estrutura, e o Senhor não dá nada que nós não possamos suportar. Está aqui essas vidas, está aí essas causas. Senhor, em nome de Jesus, entra com a Tua providência, meu Pai. Muda a história, muda o cativeiro. Faz a Tua vontade soberana, como foi falado. Dá força ao cansado, Senhor. Dá força àquele que não tem mais vigor nessa noite, Senhor. Faz algo novo, Pai, porque não pode ser nada em vão no Senhor, Pai, como diz a Tua palavra.
Então essa ministração nesse coração hoje não foi em vão, meu Pai. Que o Senhor passe aí, Deus, o bálsamo curando essa ferida. Que o Senhor, Deus amado, venha tirar esse desânimo, meu Senhor. Traz a força, Pai, que vem do Senhor, a alegria do Senhor, que é a nossa força para essa vida, Pai. E assim, Deus, eu apresento e oro e clamo a Ti por essas causas. Visita, faz a Tua vontade, o Teu querer. E agradecemos pelo Teu trabalhar. Agradecemos porque o Senhor não desampara, não abandona. Porque o Senhor sabe exatamente o que está fazendo. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Antes de acabar, antes de encerrar, eu quero dizer para você que hoje é a última quarta-feira, né, do mês. E na semana que vem nós vamos estar fazendo... A semana que vem começa maio, né? E nós vamos estar aqui, irmãos. Louvado seja Deus, aí tem surpresas. Mas deixa eu falar uma coisa. A semana que vem vai ser o último... vai ser o sorteio, de mais a última quarta-feira de hoje, sorteio do livro. Nós temos uma parceria, para quem está assistindo pela primeira vez, com a livraria Rosa de Saron, lá em Jacareí. E aí, lá tem muitos produtos abençoados para a sua vida, bíblias, livros, né? Presentes cristãos que você pode abençoar pessoas. E essa parceria, todo mês a gente sorteia um livro aqui. O Herbert vai colocar o livro, ele já colocou, né? É que eu não vi. Glória a Deus, olha lá, ó. Palavras de Susana, ou seja, um encorajamento esse livro, né? Para pessoas, né, que estão passando provação. Exatamente isso que a gente falou hoje, né? Saber como extrair a alegria dessas provações. Então esse livro aqui hoje é o último dia para você participar do sorteio dele. Semana que vem nós vamos sortear esse livro aqui. No próxima quarta-feira, próximo programa. Como você faz para participar? Pega agora o seu dedinho aí, ó, e compartilha esse programa. Agora aí, ó, esse programa que você está assistindo, aperta lá compartilhar. E aí você vai estar participando do sorteio. Nós vamos sortear entre as 4 semanas desse mês, né? Nós vamos sortear as pessoas que participaram. E quem sabe você não é um ganhador desse livro. Tem muita gente já, né? Tem um tempo já que a gente está fazendo esse trabalho. Bastante gente já ganhou livros. Semana que vem eu vou ver se eu trago a fotinha lá com as pessoas que ganharam os livros já. Só para você ver que os livros chegam na sua casa lá, em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Fico muito feliz que você está aqui assistindo esse programa hoje. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração, né? Tem aqui, ó, Wilson Malaquias, Kátia Fedrigo, Rosângela, provavelmente é minha avó, também está assistindo. Um beijo aí para vocês. Glória a Deus. Fátima Leite, a Fátima está sempre aqui, né, apoiando. Uma bênção, irmãos. Carlos Fernandes, ó, tô assistindo da Argentina. Glória a Deus, né? Que Deus abençoe aí esse país, amém? Ivanir Costa, louvado seja Deus. Solange, evangelista Solange Ramos, também está sempre ali junto, né? Estamos aqui, semana passada ela estava aqui ministrando. Cláudia Rogéria Veiga, Luiz Alberto, Maria Oliveira. Eu estou tentando, viu, irmãos? Às vezes eu não vou falar seu nome porque passa rápido aqui. O Birajara Correia, Ademar Donizete, louvado seja Deus. Eliane Barbosa, Jorge Henrique, Gilberto Venturotti, Eugênia Santana. É bastante gente, irmãos. Não dá para falar todo mundo. Mas, ó, que Deus abençoe você. Ficamos muito felizes que você está participando aqui desse programa. Eu estou olhando aqui para ver se tem mais alguém que eu possa falar. Que você possa ser edificado. Toda quarta-feira nós estamos aqui. Programa Vidas para Cristo, às 20 horas. Direto da TV Shalom, São José dos Campos. Uma bênção, irmãos. Tem vários programas abençoadíssimos, né, aqui na TV Shalom. E um deles é esse, né? Toda quarta-feira estamos aqui ministrando a palavra de Deus para o seu coração. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E até a próxima semana, se Deus nos permitir. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.
angústia bate e não tem tamanho, dá vontade de chorar. Acalma, insista, se anima, são dias pra lutar. Em dias de guerra, não mostra ao inimigo a tua fraqueza, mostre a ele que está contigo na peleja. Acalma, insista, se anima, são dias pra lutar. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é o vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que isso tudo ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é o vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é o vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar.